Olá, tudo bem? Ecumenismo, definição, origem e fundamento. Vamos juntos? Muito bem. O ecumenismo é um processo que busca a unidade, ou seja, esforços em favor da unidade entre igrejas cristãs. Tá bem? Vamos para frente? Qual é a sua origem? A raiz reporta ao final do século XVIII, com as missões protestantes. William Carey propôs a cooperação entre os cristãos para fazer frente à evangelização mundial. Naquele contexto, nasceu o ecumenismo, segundo alguns estudos. Em 1928, o Papa Pio IX via com suspeita esses movimentos, chamados ecumênicos. E em 1948 foi criado o Conselho Mundial das Igrejas, que reuniu 197 denominações. Você está entendendo? Já em 1960, a Igreja Católica incorpora oficialmente o movimento ecumênico, quando o Papa João XXIII criou o Secretariado Romano para a Unidade das Igrejas. Estão juntos? Vamos lá. Existem aspectos positivos no ecumenismo? Sim. Vamos ver? Promove relações mais amáveis entre igrejas, com mais diálogo e menos crítica, e ajuda a remover preconceitos. Este é um aspecto, ou estes são aspectos positivos, mas tem mais. Promove informação mais exata e atualizada sobre as igrejas. Fala a favor da liberdade religiosa e dos direitos humanos, combate os males do racismo. Entretanto, no quadro total, os problemas tendem a exceder as bênçãos. E por isso existem aspectos negativos. Vamos a eles? A alguns deles. Secularização da salvação. Adaptação do cristianismo ao mundo moderno. Além disto, tem a falta de compromisso com as verdades básicas do cristianismo e tendem a envolver num sistema de concessão mútuas ou concessões mútuas para distorcer a fé. E também a Igreja Católica e o ecumenismo. O que temos a dizer? Clifford Goldstein, na obra El Compromisso Cristiano, página 17 e 18, ele descreve que Roma está buscando uma unidade entre aqueles que outrora eram denominados escravos da corrupção. E na encíclica Ut Unum Sint, de 1995, João Paulo II expressa que anelava o dia em que haveria uma só igreja do povo do Deus vivo. Mas, será que Roma mudou sua posição sobre o ponto que levou a desencadear a reforma protestante da Idade Média? Será que Roma, fez alguma alteração em suas pressuposições acerca disto? Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 571, escreve que não é sem razão que se há sustentado que o catolicismo é hoje quase igual ao protestantismo. Há uma mudança, mas a mudança ocorreu entre os protestantes e não nos romanistas, diz White. E até onde então irão os protestantes ou as igrejas protestantes?
o reverendo Gibbon Levis declarou: eu não vejo nenhuma razão para que os protestantes não reconheçam finalmente o Papa como o Senhor terrenal da Igreja. Creio que com fé, oração e esforço ecumênico poderemos lograr isto, diz então este reverendo Gibson. Aí vem um detalhe importante: o ecumenismo parece levar a verdadeira contra-reforma nesse caso, na tentativa de reatar todas as igrejas cristãs com a Igreja Católica. Porém, o centro do movimento ecumênico tem sido a autoridade da Bíblia ou da Igreja? Jesus e os apóstolos nunca toleraram a unidade sem fundamento bíblico. Você sabia disto? E com base nesta pressuposição, qual é a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia diante do ecumenismo? O Comitê Ecumênico da Associação Geral da Igreja Adventista tornou claro que não faz parte do movimento ecumênico das igrejas, nem partilha de seus objetivos. Porém, há um representante observador que a mantém informada sobre as tendências e o desenrolar do movimento. No livro Nisto Cremos, refere à unidade não de igrejas diferentes, muito menos na unidade da Igreja Adventista com outras igrejas cristãs, mas na unidade entre irmãos da mesma igreja que porta a verdade. Esta unidade é viável e é recomendada. Mário Veloso também resumiu a posição da Igreja Adventista nos seguintes termos: os adventistas nunca se opuseram à verdadeira unidade cristã. E Veloso diz: entendemos, porém, que o movimento ecumênico não é uma união baseada nas doutrinas bíblicas, mas na apostasia de Apocalipse 13. E os que ignoram esta unidade separam-se cada vez mais dos ensinos das Sagradas Escrituras. Você está compreendendo? Portanto, a base para tal união reside não apenas em doutrinas ou em muitas doutrinas. A base para a união do ecumenismo está consistindo em apenas duas doutrinas: a imortalidade da alma e a santificação do domingo, com todas as implicações teológicas decorrentes. Você está entendendo? Portanto, o grande problema de um movimento ecumênico é a falta de compromisso com as verdades bíblicas. E além disto, tende a envolver-se num sistema de concessões mútuas, distorcendo a fé que Deus deixou para seus filhos. Que unidade Cristo requer de nós? Por acaso a Bíblia não fala tanto da unidade? E que unidade Cristo requer de nós? Cristo não fala de uma unidade institucional, mas de uma unidade espiritual, né? Então, sendo assim, o interesse supremo de quem quer que persiga a unidade cristã terá que fazer o quê? Exaltar o evangelho puro e completo da Bíblia, sem mistura de tradições humanas. Necessita ensinar os mandamentos de Deus como norma de fé e conduta. Mostrar a Jesus Cristo como o único Salvador. Assim, a igreja compartilha da unidade, do ecumenismo. Não faz muito tempo, no início deste século, a Igreja Adventista foi convidada para uma reunião no Vaticano. E, na verdade, por mais de 2 anos ocorreram as reuniões.
E a igreja romana, tendo Joseph Ratzinger como um dos líderes principais da reunião, convocou a igreja para avaliar o que a igreja pensa, por que a igreja fala a respeito da besta do Apocalipse e temas assim que são controversos. E a igreja deu a sua resposta com base na Bíblia Sagrada. E após alguns anos de reunião, a igreja romana fez um pedido para a igreja adventista, para entregar, para passar para ela a soberania da igreja adventista. E os líderes da igreja adventista disseram: nós estamos dispostos a unir na base da revelação bíblica e não na tradição. E assim não houve como harmonizar e como passar a soberania. Porém, outras igrejas também foram convocadas e elas entregaram à igreja romana a soberania que possuem. Assim, queridos, a igreja adventista se mantém convicta de sua posição teológica, de sua posição doutrinária. E a base é João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fora disso, não há diálogo. Que Deus nos abençoe, que possamos manter-nos firmes até a volta de Jesus, sempre esta verdade que nos transforma e nos santifica. Que Deus lhe abençoe em cada passo de sua decisão a favor da verdade de Cristo Jesus. Amém? Amém.